Boa tarde! Como estão vocês? Bom reencontrar irmãos, amigos. Quando Jesus nos falou, nos ensinou a dizer Pai Nosso, estava nos falando dessa família universal. Só essas palavras já são acalentadoras. Família universal. Assombra a alma humana a ideia da solidão, do vazio. São nossas grandes sombras existenciais. Saber que essas nossas sombras, esses monstros terríveis, são criações mentais nossas, que essas sombras não existem, que nós estamos permanentemente acompanhados, membros de uma família universal, na qual somos todos irmãos uns dos outros, nas quais os maiores sempre cuidam dos menores, na qual quem quiser ser maior, portanto, precisa aprender a cuidar dos menores. É acalentador, é iluminador, é a realidade mais amorosa da vida. Porque o patriarca de todos é Deus. Deus é amor. É por parte de Deus que nós somos todos irmãos. Pai Nosso. Muito obrigado, meus irmãos, assim da terra como do céu, a nos trazerem essa certeza no dia de hoje. Aliás, vamos estudar essa certeza, através de uma presença muito concreta, de um embaixador de Deus nas nossas vidas. Deus nos coloca um tutor, um professor, um irmão, um embaixador do Pai Nosso, um irmão mais velho, que exerce esse papel de guia, protetor de cada pessoa em nossas vidas. Não há nenhum espírito sozinho de verdade, vazio de verdade. Estamos sendo sempre acompanhados presencialmente e afetivamente por esse embaixador de Deus. Vamos falar sobre ele hoje? Muito bem. É o item Anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Do capítulo 9, que tem por título Intervenção dos espíritos no mundo material. Hoje vamos à questão 489, que tem esse tema. Pergunta Kardec assim: existem espíritos que se ligam a uma pessoa em particular para protegê-la? E a resposta é sim, o irmão espiritual. Aquele que os homens chamam de bom espírito ou bom gênio. Há muito tempo, as diferentes culturas reconhecem essa presença em nossas vidas, dando-lhe nomes muito diferentes. Pergunta 490. O que se deve entender por anjo da guarda ou anjo guardião? O anjo nada mais é do que um espírito, um ser sem corpo, de uma enorme hierarquia.
É assim que a conceituação humana situa a palavra anjo. Os anjos, arcanjos, serafins, querubins integram uma hierarquia que os homens criaram para falar de espíritos muito elevados. Como se deve entender a ideia do anjo de guarda? Pergunta Kardec. A resposta dos espíritos é: o anjo da guarda é um espírito protetor pertencente a um grau mais elevado. Pelos motivos mais variados, um espírito muito elevado pode se situar na função de espírito protetor. E por quê? Porque em nossas famílias espirituais mais próximas, entre aqueles espíritos que se identificaram mais, que se uniram mais através das vidas sucessivas, pode haver um dessa família mais próxima que se destaque, que se distancie, que evolua muito mais do que os outros. Na nossa visão equivocada, baseada nas hierarquias dos homens, os muito altos se distanciam dos mais baixos. Por terem muitas ocupações, por serem muito ocupados, por terem muitas preocupações. Mas não é assim na hierarquia de Deus. Os mais altos só são mais altos por disponibilidade afetiva, por atenção, por serviço, por zelo, por cuidado. De forma que esses que mais se desenvolveram entre as relações nossas de muitas vidas, pode, exatamente por amor, por esse grande critério da vida, segundo Jesus, amor é o profundo sentido, é o princípio básico, é a finalidade da vida. Por amor, ele pode se dedicar a alguém da sua feição, embora bem menos elevado, cumprindo a função de anjo da guarda. Pergunta 491. Qual é a missão do espírito protetor? Vejamos o que dizem os espíritos. A missão do espírito protetor é a mesma que a de um pai em relação aos filhos. Conduzir seu protegido pelo caminho do bem. Ajudá-lo com seus bons conselhos. Consolá-lo nas aflições e sustentar sua coragem nas provas da vida. Vejamos como essa missão, assim descrita pelos espíritos de luz, nos ajuda a nos reposicionar na nossa relação com o mais alto. Urgente reconhecermos que a nossa relação com o mais alto, especialmente nas nossas orações, tem tido como mote, tem tido como centro o afastamento das dores, das dificuldades, das crises, das tensões. Quem está doente, ora para se curar. Quem está desempregado, ora para ter um emprego. Quem vive um conflito, ora para afastar as pessoas. Buscamos a Deus para a supressão dos problemas, numa tremenda infantilidade. Por que infantilidade? Porque precisamos expandir nossa visão e ver que a vida é uma escola,
que a vida é um hospital e que não faz nenhum sentido pedir a uma professora que não dê lição, pedir a um médico que não receite remédios. E o sublime médico da humanidade, o sublime médico da criação é Deus. Mesmo que os remédios sejam amargos, mesmo que as cirurgias sejam dolorosas, mesmo que os exames sejam invasivos, é isso que os inimigos fazem, examinar nossas almas, apontar nossos pontos frágeis. Tudo faz parte de um minucioso, cuidadoso e amoroso projeto terapêutico ou projeto pedagógico, onde não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Como vem sendo sem sentido a nossa relação com o alto, como, pelo mesmo motivo, torna-se distorcida a ideia da criatura comum frente ao anjo de guarda. Nós mesmos, frente aos nossos amigos, não sabemos ajudar. Quando alguém conhece a abordagem não diretiva, desenvolvida por Carl Rogers, princípio da ação dos CVV, dos Samaritans, dos trabalhos de apoio a angustiados, a desesperados, a suicidas. As pessoas se surpreendem muito quando entendem que não devem dar conselhos. Como assim ajudar uma pessoa sem resolver seus problemas, sem intervir, sem dar respostas? Nós simplesmente não conseguimos entender assim quando nós somos os ajudantes e, consequentemente, não entendemos assim quando somos os ajudados. Queremos que Deus, que os espíritos guardiães, que o anjo da guarda resolva os nossos problemas. Precisamos perguntar se é lícito, se é produtivo, se é didático que um pai, ao ver seu filho, ou uma mãe, ao ver seu filho com dificuldades para fazer uma lição, dar a resposta para eles. É bom isso? Um filho que esteja indo para uma mesa de cirurgia, é bom que o pai tome o seu lugar, que a mãe assuma a condição de paciente no lugar do filho? Não tem nenhuma efetividade, nenhuma praticidade, não cabe. Não cabe. Mesmo que um ser ame muito o outro, não cabe a ele fazer a cirurgia pelo outro, fazer a lição para o outro. Chega a ser absurdo isso. E mais absurdo ainda que nós peçamos isso para Deus, para os espíritos de luz, para o anjo da guarda. Claro que não. Claro que não seremos atendidos. Claro que chegar ao ponto de descrer porque Deus não atende os nossos pedidos é tão infantil, mas tão infantil, que escancara a nossa imaturidade. Vamos ler de novo o que cabe, qual é a missão do Espírito Protetor. Conduzir seu protegido pelo caminho do bem. Conduzir, o condutor, o guia,
é aquele que anda à frente e que, por seu exemplo, por sua atitude, inspira aqueles que vêm atrás, mas não obriga. Inspira, sugere, estimula. Façam como eu estou fazendo. É isso que faz o modelo. Como a missão de um pai em relação aos seus filhos. Então, conduzir seu protegido pelo caminho do bem, ajudá-lo com seus bons conselhos. Conselhos não são ordens. Conselhos não geram obrigatoriedade. Toda ajuda na luz, toda ajuda no bem, pressupõe a liberdade daquele que é ajudado. Porque Deus nos ama em liberdade. Se não nos amasse em liberdade, não permitiria que cometêssemos tantos e tão profundos equívocos. Se a humanidade está tão enlameada nos seus profundos, sombrios equívocos, é claro que se deve ao fato de que Deus nos ama em liberdade. E se Deus, que é o amor perfeito, nos ama em liberdade, todos aqueles que se colocam no caminho desse amor perfeito, todos aqueles que quiserem voltar à casa do Pai, crescer, expandir-se para o amor perfeito, precisam espelhar-se nesse amor em liberdade. O amor diretivo, o amor dominador, o amor ciumento, o amor apegado, o amor que manda não é amor. É domínio, é imposição, é tudo menos amor. Saibamos ajudar em liberdade e sermos ajudados em liberdade, pedindo apenas apoio para as atitudes. Exemplos como a primeira tarefa, conduzir seu protegido pelo caminho do bem. Orientações como a segunda função, como ajudá-lo nos bons conselhos. Orientação. Acolhimento emocional, consolo nas aflições. Que é a posição eminente do amor. E sustento da coragem nas provas da vida. Estímulo, apoio, encorajamento. Todas questões atitudinais. Nada disso impõe. Nada disso dá respostas, nada disso ultrapassa o espaço da liberdade individual. Entendamos, amigos e amigas, os espíritos sugeriram e Kardec assumiu como princípio do espiritismo, fora da caridade não há salvação. Se a caridade é assim tão importante, e é, amarás o teu próximo como a ti mesmo, faça ao outro que você desejaria que o outro lhe fizesse. Se é tão importante assim a fraternidade, a caridade, a solidariedade, saber ajudar é um grande tema de estudo. Você certamente traz na sua vida as duas questões. Gostaria muito de saber como ajudar e gostaria muito de saber, precisa muito saber como ser ajudado.
Porque aquele que busca impor a sua ajuda aos seus amores só se afasta deles, se decepciona, se desilude, fica amargo. Da mesma forma, aquele que busca no alto a solução dos seus problemas torna-se cético, frio, sente solidão, sente vazio. Porque não importa o que lhe aconteça, o alto nunca irá resolver os seus problemas. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É o ponto em que o irmão mais velho pode ir na sua ajuda. É o ponto que nós mesmos podemos ir na ajuda aos outros. É o ponto que nós mesmos precisamos pedir na ajuda do mais alto. Imbuídos do princípio básico, ajuda-te e o céu te ajudará. O primeiro passo de qualquer processo de ajuda é do ajudado. Não há dúvida disso, não haja dúvida disso. Entendamos a ajuda para sermos bons ajudantes e para sermos bons ajudados. Integrar a família universal, o início da nossa conversa, é perceber a regra de toda a família que fica mais potencializada na família universal, que é: os grandes cuidam dos pequenos. Os pequenos se fazem grandes cuidando dos ainda mais pequenos, dos ainda menores. A arte da ajuda, a arte do bem, a arte do zelo, a arte do serviço compassivo, de fazer ao outro o que gostaríamos que o outro nos fizesse. Exemplifica. Quer ajudar alguém? Exemplifique. Faça em você aquilo que você gostaria que o outro fizesse, como ensinou o Mahatma Gandhi. Quer ajudar os outros? Dê bons conselhos, especialmente quando solicitado. Mas aguarde, com muito zelo, o momento de ser solicitado para dar conselhos. Sem a solicitação dos conselhos, limite-se aos bons exemplos. Inspire, estimule pelos seus bons exemplos. Sempre que a pessoa vier pedir ajuda, console, acolha. Em hipótese nenhuma, o momento da crise é um momento de recriminações, de julgamentos, de advertências. Quando uma pessoa está ferida, está magoada, está abalada, ela só precisa ser consolada nas suas aflições, acolhida nas suas dores, nas suas angústias. Assim que se recompõe, a tarefa primordial é a última citada aqui pelos espíritos amigos: encorajar, sustentar a sua coragem nas provas da vida. Tenhamos essa lucidez. Contemos com o nosso anjo de guarda naquilo que é a ajuda luminosa. Habilitemo-nos à elevação, à transcendência, à iluminação pela ajuda aos outros, fora da caridade não há salvação.
Mas saibamos, tanto para ajudar como para pedirmos ajuda, que a verdadeira ajuda é exemplo, a verdadeira ajuda é conselho, orientação, é consolação, acolhimento e é encorajamento, estímulo. Estudemos o bem, pratiquemos o bem, sem imposição, sem interferência, com respeito à livre condução dos nossos amores. Muita paz e muito bem para todos nós. Vamos saudar os amigos então. Adelaide Dias, Marco Aurélio Trindade, Mônica Silva, sempre lembrando de amigos encarnados e desencarnados, que todos eles recebam nossas melhores energias, nosso melhor carinho. Adelaide Dias, boa noite. Enir Cajazeira, Samar Silva, muito bom ter você aqui, Samar. Rosa Amaral, tudo de muito bom para você também. E Andréa Santos, muito boa noite a todos, muito bom final de sábado para todos nós. E amanhã, domingo, temos um encontro marcado, encerrando o curso Encontros Essenciais com o Cristo. Na parte final da ativação do Pai Nosso, queremos trabalhar a receita de Jesus de nos livrarmos do mal. Como é que Jesus ensina a nos livrarmos do mal? É o penúltimo encontro, estando reservando o passado, o encontro passado, o encontro de amanhã e o encontro da semana que vem, para esse fabuloso ensinamento do Mestre de o que fazer para nos livrarmos de todo o mal. Um grande abraço, paz e bem, e até amanhã, 17h30, no Encontros Essenciais com Cristo. Grande abraço a todos, prazer estarmos juntos. Que toda a terra aprenda e se estimule, abrindo-se para o alto, abrindo-se para o anjo da guarda, abrindo-se para o serviço compassivo, abrindo-se para a ajuda e para o amor em liberdade. Até amanhã.